Valeu, torcedor. Obrigado pelo teu carinho, pela tua audiência aqui com o nosso canal. Quero conversar com você sobre a estreia de Gustavo Quinteiros. Afinal de contas, empatamos com o Brasil de Pelotas na noite desta quarta-feira. A nossa estreia na temporada 2025. Não foi um jogo bonito, não foi um resultado que agradou. Eu sei que muita gente tinha uma expectativa muito grande, que o Grêmio já chegasse dando show e tudo mais. Mas tudo isso faz parte do planejamento. Tudo isso... Talvez do planejamento seja forte dizer, mas tudo isso faz parte do cronograma. Eu quero, o que eu quero deixar especificado, pelo menos na minha opinião desde o início, eu nunca esperei que o Grêmio chegasse no primeiro jogo após a saída do Renato e desse um show. Eu não espero isso, eu não esperava isso e não me surpreendeu a partida de hoje. Eu digo isso e eu digo isso com muita segurança, porque no ano passado, quando a gente falava sobre a saída do Renato, eu batia muito nessa tecla. O Grêmio iria demorar a deixar os vícios Renato, tá? Mas na partida de hoje a gente já conseguiu ver que os jogadores evoluíram em algumas questões importantes. E eu vou pontuar algumas delas aqui para vocês. Nós tivemos uma evolução, mas a gente tem sempre que colocar desde o início dessa nossa análise que o Gustavo Quinteiros começou a trabalhar com o grupo do Grêmio há 14 dias. Fazem 14 dias que estão começando a trabalhar. De lá para cá, são treinos de manhã e à tarde, em 2 turnos, justamente para que os jogadores tenham condições de chegar e ter uma mudança significativa. E uma dessas mudanças não pode passar despercebida porque ela aconteceu. Que, para mim, ela é muito importante para um começo de processo. É a questão física. Hoje nós tivemos um jogo muito intenso, um jogo tenso, mas muito intenso também. E o Grêmio aguentou essa intensidade até muito próximo ao final do segundo tempo, coisa que nós não tínhamos no ano passado. Então essas mudanças já começaram. Na questão física, show de bola. Tem outras questões que precisamos avaliar e outras questões que precisamos avançar, como, por exemplo, saída de bola. Nós temos uma saída de bola com o Gustavo Quinteiros que nós não tínhamos com o Renato. Uma saída de bola tocada, desde o goleiro, a partir dos zagueiros, e o Grêmio sempre saindo tocando a bola, nunca rifando a bola para frente. É verdade que tem uma situação que para mim, pelo menos, não me agradou neste primeiro momento, que é os zagueiros saem com a bola, saem sempre pelas laterais e dali o lateral tenta infiltrar o ponta. Isso não me agrada. Isso não me agradou. Talvez pelo Cristaldo estar sendo muito bem marcado e pela ineficiência do Cristaldo de conseguir se desmarcar, tenha sido uma saída, tenha sido uma opção. Pode ser. Vamos acompanhar os próximos jogos. Por isso que eu tô falando, é muito cedo para taxar, é muito cedo para criticar, tecer críticas e tudo mais. Tem situações que agradaram, situações que não agradaram. Como eu disse para vocês, um jogo tenso, um jogo intenso. O Grêmio sempre faz uma partida difícil contra o Brasil de Pelotas. O Brasil de Pelotas nunca é um adversário fácil pro Grêmio. Em 2023 nós sofremos muito com o Brasil de Pelotas na Arena. Lembra até que a gente ganhou com o gol do Soares. O Soares conseguiu fazer um gol ali no final da partida e a gente vence por 1-0. O ano passado, no Bento Freitas também, o Grêmio sofreu para ganhar do Brasil de Pelotas. O Renato colocou um time reserva no início, depois, ao longo da partida, foi colocando os titulares e o Grêmio conseguiu a vitória, mas nunca é uma partida fácil contra o Brasil. O Grêmio, ele começa muito bem, fazendo sempre um jogo intenso, como eu disse para vocês. Com 30 minutos, parecia que os jogadores do Grêmio estavam desgastados. Com 30 minutos, vejam bem, os jogadores estavam de língua para fora, babando na gravata, como a gente costuma dizer, só que eles não diminuíram a intensidade. Não diminuíram a intensidade. E isso é um ponto importante que eu faço questão de colocar aqui, porque é uma mudança significativa que nós estamos tendo com 14 dias de trabalho. 14 dias de trabalho. Uma situação preocupante que nós temos. Perdemos o Rodrigo Eli nesta partida. O Rodrigo Eli sai com dores, ele sai com um desconforto, a gente não pode chamar ainda de lesão porque a gente não tem essa informação concreta, mas é algo extremamente preocupante.
principalmente pelo número de zagueiros que nós temos, mas também pela qualidade do Rodrigo Eli nessa partida. Eu não tô falando que o Rodrigo Eli é o melhor de todos, é o salvador da pátria, é o zagueiraço que o Grêmio precisa e sempre precisou. Não, mas o Rodrigo Eli fez uma grande partida até o momento da sua lesão e tomara que não se concretize essa lesão, né? Tomara que tenha sido só um desconforto, mas um ponto importante, é o mesmo lugar, o mesmo local, a mesma perna onde ele já tinha se recuperado de uma lesão no final do ano passado, aquele jogo contra o Juventude, lembra? Ele perdeu todo o final da temporada, quase que não conseguiu estrear nesse início de temporada junto com o elenco principal. Enfim, fica um ponto importante que a gente vai ter que acompanhar nos próximos dias também. Temos outras situações importantes que precisamos pontuar aqui, e essa sim vai mais no indicativo da direção. O Grêmio precisa contratar lateral direito. O Grêmio, aliás, lateral esquerdo, perdão. O Grêmio precisa contratar ponta direita. O Grêmio precisa contratar alternativas para a extrema. O Gustavo Quinteiros hoje olhou para o banco na hora de tirar o Pavon, que não jogou absolutamente nada, e ele trouxe o Edenilson. Beleza. O Edenilson estava sendo colocado muitas vezes durante nas informações que nós tínhamos, que durante o treinamento o Gustavo Quinteiros estava colocando o jogador como volante e não como extrema, como o Renato vinha utilizando no ano passado. Quando o Quinteiros ele tira o Pavon, que não jogou absolutamente nada durante a partida, e coloca o Edenilson na extrema, isso eu confesso que até me estranhou um pouco. Mas depois, conforme o jogo foi andando, ele usou o Edenilson para fechar aquele lado junto com o João Lucas. O João Lucas ele não entrou bem, ele não estava conseguindo fechar o espaço na marcação. O Brasil começou a crescer depois da saída do Rodrigo Eli e o Quinteiros usou o Edenilson na vaga do Pavon para poder fechar o lado direito. Um ponto importante. Olhando para o banco, ele não tinha alternativa se ele quisesse dar velocidade ao jogo. Ele não tinha alternativa de pontas naquela função. Diogo, mais o Monsalve. O Monsalve não é ponta. O Monsalve não é o cara que ele precisava para aquela função caso ele quisesse dar velocidade por ali. O Monsalve, eu acho que o único erro nessa história toda, e aí é uma questão do treinador, ele era para ter entrado na do Cristaldo, que estava mortinho já no segundo tempo. Tava mortinho o Cristaldo. E é uma crítica ao Cristaldo também. Cristaldo desaparecido. Diogo, mas o Cristaldo estava muito bem marcado. Não interessa, a função dele, ele é o 10. A função dele é encontrar espaços. A função dele é criar. Ele tem que ter essa capacidade. O Cristaldo, mais uma vez, não é uma novidade. O Cristaldo não conseguiu sair da marcação, não conseguiu fazer algo diferente, forçando a equipe, muitas vezes, a tentar sempre a bola longa pelas laterais. Saía tocando do goleiro para os zagueiros abriam com os laterais e os laterais tentavam forçar com os pontas. Por quê? Porque o meio de campo estava congestionado, o Cristaldo muito bem marcado e o Cristaldo, mais uma vez, não conseguia fugir da marcação. Mike não tem condições nenhuma. 2 vezes ele quase entregou a rapadura. Numa delas, nos 35 do segundo tempo, se não fosse o Grando fazer uma boa defesa, uma grande defesa, o Grêmio teria perdido essa partida. Então, assim, são situações que a direção vai precisar correr contra o tempo, vai precisar contratar. A gente já sabia de tudo isso, mas hoje ficou escancarado. O Mike é totalmente ineficiente. O Pavon tá treinando com alegria, tá faceirinho, tá feliz da vida, beleza, show de bola. Para ambiente é maravilhoso, mas dentro de campo não mudou absolutamente nada. Não mudou absolutamente nada. Cristaldo, desaparecido. Então, são situações que precisam mudar. São situações que a gente vê um crescimento coletivo, a gente viu uma diferença coletiva nesse primeiro jogo. Não foi um jogo bonito, não foi um jogo para ser aplaudido, mas a gente viu uma pequena diferença, viu uma luz no fim do túnel. E algumas situações individuais, aí não é situação de técnico, aí é situação de jogador mesmo. Tá bem? Quero saber o que tu achou da partida, comenta aqui embaixo. Grande abraço, até a próxima. Tchau.